E na entrevista de hoje eu converso com uma dupla de comunicólogas. Elas vieram diretamente de Manaus, mais precisamente da Igreja Presbiteriana de Manaus, na Amazônia, e vão conversar conosco. Além de irmãs em Cristo, elas são também colegas de profissão, são jornalistas. Raquel Albuquerque, ela é gestora de comunicação dentro da secretaria desta área. E a Arine Rocha, ela é jornalista e também trabalha junto com a Raquel neste departamento. E a Arine também, ela é líder do Ministério Voluntário de Difusão. Meninas, muito bem-vindas ao programa Mulher 360. É uma alegria ter vocês conosco. Muito obrigada, Dani. A satisfação é nossa, né? Já trazendo as saudações diretamente de Manaus, no centro da Amazônia, né? Que lindo. Lindo mesmo, e trazendo as saudações aí do nosso pastor efetivo, Francisco Chaves, né? Um privilégio muito grande estar aqui com vocês, né? Aprendendo um pouquinho mais do que é fazer uma comunicação de excelência, que é o que vocês fazem. Muito obrigada. E pode ter certeza que o aprendizado é mútuo, né? Vocês vêm para cá para aprender, mas com certeza também nós aprendemos com vocês. E recebam aí também o nosso abraço diretamente aqui do programa Mulher 360, da IPP TV, da IPP, né? Com o nosso reverendo Arival Dias Casimiro, e é uma alegria mesmo. Meninas, o que é desenvolver a comunicação, né? Vocês têm aí um departamento para mais de 10 mil membros dentro da Igreja Presbiteriana de Manaus. Como que é desbravar esse cenário? Como você falou, é desbravar mesmo, né? A Amazônia como um todo, né? Sendo uma igreja com 10 mil membros, o desafio é muito maior, né? Nós acreditamos que somos a maior igreja do país em número de membros, né? E em termos de comunicação, nós de um ano para cá temos avançado significativamente, e essa comunicação tem feito o elo, né, entre a membresia, né, com a sociedade, né, a sociedade manauara, a sociedade amazonense, porque trabalhamos também no interior do estado, e tem surtido um efeito de evangelismo muito gratificante para nós, como Igreja Presbiteriana de Manaus. O retorno tem sido excelente. Arine, e para você, como é trabalhar dentro do Departamento de Comunicação, sendo jornalista e também líder do Ministério Voluntário de Difusão? A gente gosta sempre de falar, Dani, que é um grande privilégio, né? O Senhor não precisa da gente para fazer nada disso, mas Ele nos dá a alegria de fazermos isso. Então, a palavra que define, que resume bem, é privilégio, é desafiador, né? Mas é um privilégio. Para mim, pessoalmente, coisas que a gente já serviu com esse conhecimento, né? Vem de empresas de comunicação que não são cristãs, e hoje você poder agregar esse conhecimento no trabalho ao Senhor é uma alegria. A gente entende também como uma oferta de gratidão a Deus hoje poder entregar esse conhecimento no trabalho ao Senhor. Maravilha, né? Falando desse privilégio, que ela está tocando nesse assunto, a gente sempre bate nessa tecla lá. Quantas pessoas Deus poderia ter escolhido para comunicar o Evangelho, e Ele nos escolheu. Por isso que a gente considera um privilégio mesmo. É verdade. A nossa profissão, né? Dentro da nossa profissão, trabalhar para o reino com aquilo que Deus tem nos qualificado, nos capacitado cada dia mais. Isso é realmente um privilégio para nós. Também me sinto assim. Meninas, para vocês virem, o que significa essa visita aqui na IPP? Explica para a gente. Essa visita ela foi programada há um ano atrás, né? E tínhamos sempre vocês como uma referência aqui numa web TV, e a gente que trabalhou fora, né, do meio cristão, eu digo, de comunicação, a gente enxergou em vocês assim um trabalho de excelência na comunicação. Então, como lá em Manaus, nós também primamos por essa excelência e temos um projeto em pleno andamento, que é o projeto da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Vocês se encaixaram justamente, né, nessa nossa lacuna de necessidade, vamos dizer assim, né, com esse trabalho de excelência. Nós temos um projeto que é um sonho, mas é um projeto, né? A gente não está apenas sonhando, a gente está caminhando para isso, né, para instalar lá em Manaus a TV IP Manaus, né, que nós vamos efetivamente, né, trabalhar o ID do Senhor, né. Nós temos aí uma frase que nos move, né, que é da Amazônia até os confins da terra, né. Nós somos evangelizadores, né, fazemos esse trabalho de comunicação com o intuito mesmo de evangelizar, de levar o Evangelho de Cristo a todas as nações. Nós temos um leque muito grande, né, da Amazônia
para o campo local, da Amazônia para o nacional, da Amazônia para o internacional. Nós já temos essa frente de trabalho, nós somos uma igreja missionária com mais de 100 anos, 118 anos, Uau. trabalhando com o atendimento mesmo, né, missionário, levando a palavra de Deus, levando suprimento, né. Nós temos ali a nossa área, onde milhares e milhares de pessoas moram à margem dos rios, né? A nossa distância geográfica da capital para o interior do estado, ela é muito significativa, né? E essa distância geográfica impede que muitas coisas cheguem, né? Qualidade de vida, suprimento e a palavra de Deus também. Então, a nossa missão é chegar no nosso interior do estado, mas também alcançar a cidade, o Brasil e o mundo. Por isso que também temos trabalhos transculturais, temos missionários, né? E a gente está aí, desbravando, né, por meio da comunicação, né? Nós costumamos sempre dizer assim, que aquele nosso missionário que sai no nosso barco, levando assistência médica, odontológica, levando cesta básica, suprimentos, levando principalmente a palavra de Deus, essa pessoa que vai nesse barco é a mesma pessoa que está com o microfone na mão, que está numa televisão, falando para milhares de pessoas. Então, é assim que nós nos consideramos, missionários da comunicação. Isso dá essa abrangência da perspectiva mental que eu falo, porque é importante, às vezes você acha que é um trabalho de formiguinha, só que quem vai dar essa propulsão é Deus, né? Sim. Então, ou seja, se a gente estiver ali cumprindo o ID, cumprindo aquilo que Deus nos determinou a fazer, né, que é levar o evangelho a toda criatura e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos cumprindo o nosso papel. E principalmente ainda, parece que como comunicólogas a gente tem um plus, né? Isso. Porque o nosso papel, além de difundir, que está o ministério também, né, difusão, ministério voluntário, é o nosso papel, olha que importante, né, ajudar o reino de Deus nessa propagação também, com a nossa qualificação, com a nossa capacitação. Meninas, é incrível. E vocês têm um cartão postal ali, né? Que é um privilégio, né? É um privilégio. E trazer essa nossa experiência profissional, eu percebo que Deus nos preparou lá atrás, né? Em todos os trabalhos que fizemos, em assessoria, em televisão, né? Que nós nunca podíamos imaginar que estaríamos trabalhando com essa bagagem agora na igreja, né? E eu vejo que as igrejas, de um modo geral, inclusive a de vocês, né, como um carro-chefe, né, que a gente considera, tem tido essa visão, né, de que os profissionais que estão lá fora, né, mas eles podem trazer essa qualificação para dentro da igreja, porque hoje o mercado ele é muito exigente, o consumidor do nosso produto ele é muito exigente, né? Então, qualificar, ter as melhores imagens, os melhores equipamentos, os melhores profissionais, como um trabalho de excelência para o reino, isso aí é perfeito, porque o consumidor que está lá fora, ele busca isso, ele busca essa excelência. Então, a gente tem que produzir com excelência e trazer esses profissionais, que é o que está acontecendo lá em Manaus, né? Nós somos uma equipe ainda considerada pequena para o número de membros, nós somos 8 pessoas, né? Temos 3 designers, temos videomakers, jornalistas, né? E é uma equipe considerada ainda pequena, mas é uma equipe de profissionais, né? Faz tudo um pouco, né, gente? Faz tudo um pouco, como a gente conversava, né? Se precisar servir um copo d'água, se precisar varrer, a gente está lá. Mas se precisar comunicar com a nossa profissão, a gente está lá. Porque o que importa para a gente é o coração de servo, né? Quando a pessoa tem um coração de servo, ela vai fazer qualquer coisa para que o reino avance de maneira qualitativa. Então, a gente tem unido essas pessoas profissionais, estão se unindo na nossa Secretaria de Comunicação, mas que prioritariamente tem um coração de servo. Amém, isso é lindo, né? E as pessoas sentem, né? Quando você está fazendo ali de uma forma enraizada, né? Para que tenha raiz, para que dê muitos frutos, né? Essa árvore dê muitos frutos, as pessoas sentem, as pessoas veem que faz diferença. Você não está ali, né, por causa do salário, você não está ali por
porque, você formou nisso e você tem que estar... Não, você entendeu o propósito, entendeu a direção que Deus está te dando, e esse é o nosso papel também aqui no programa Mulher 360. E também, esse é o motivo especial que vocês estão aqui, né? Porque vocês entenderam o propósito que Deus tem para vocês alinharam esse propósito. Eu sei que não deve ter sido fácil, tem luta, tem muita luta. Tem muito choro, mas no final é uma paz que excede todo o entendimento e é um alinhamento com os mandamentos do Senhor, com a direção que Ele dá para nós, com as promessas do Senhor, né? E o que é hoje, né? Nós falamos agora da profissional, agora nós vamos falar um pouquinho do testemunho de vocês, né? Enquanto mulheres, enquanto servas do Senhor, filhas do Altíssimo Deus, né? E dentro da comunicação, o que é isso para vocês e como que é o testemunho de vida mesmo de vocês? Pode começar pela Aline. Dani, eu tive a alegria de nascer num lar cristão, né? Mas na juventude, na adolescência, e infelizmente, né, eu me afastei da igreja, conheci o mundo, estive um tempo por lá. Quando estudei comunicação, estava no mundo, trabalhei em empresas voltadas completamente para esse tipo de conteúdo, um conteúdo secular mesmo. Mas teve um dia que o Senhor me atraiu, né? Que a graça irresistível chegou até mim. E aí eu voltei. Quando voltei a frequentar uma igreja, já voltei para uma igreja presbiteriana, que é a igreja que eu estou até hoje. E quando me tornei membro, terminei o processo de membresia, descobri que tinha uma comunicação ali muito atuante, eu ficava encantada com aquilo, né? E eu pensava assim, poxa, então eu posso entregar isso ao Senhor. O que eu já entreguei para o mundo, o que eu já entreguei de maneira secular, eu posso entregar isso ao Senhor. E entrei de maneira voluntária, jamais imaginei que um dia se tornaria o meu trabalho lá dentro, eu sempre entendia como um ministério, como entendo até hoje, né? Então primeiro você começou na igreja e depois foi avançando. Exatamente, servindo ali voluntariamente. Né? Hoje a gente tem tentado mudar esse nome voluntário para cooperador, para a gente se ver mesmo dessa forma, como cooperadores da obra do Senhor. Verdade. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, mas a gente sempre tentava manter essa distância, né? Sim. Não, é ministerial, não é um trabalho, é ministerial. Mas aí chegou o momento que o Senhor chamou e eu falei, não. Falei muitos não tem que ser. Mas chegou um momento que eu fui ali para passar 3 meses, e esses 3 meses já passou bem mais de 3 meses. Anos, né? Foram anos, meses que viraram anos. E nós estamos ali cumprindo isso, como a Raquel falou muito bem, que a gente acredita ser uma missão. Né? A gente se encanta muito com o trabalho missionário, mas a comunicação, ela é missão. Você também está evangelizando, você também está pregando por meio de um post, de um programa. E isso que você faz aqui, você também está cumprindo uma missão, porque a palavra de Deus está chegando em lugares, em corações sedentos. E a gente exerce muito a obediência. Eu precisei exercer muito a obediência, né? E o Senhor sabe, muitas vezes eu falei, poxa Deus, mas não é dessa forma que eu queria. Mas graças a Deus é da forma que Ele quer, né? E é o melhor, né? E é o melhor, com certeza. E é muito gratificante obedecer. No meu caso foi um pouco semelhante. Eu tenho 20 anos na Igreja Presbiteriana de Manaus, vim de outra religião, né? E eu sempre falava pro meu marido assim, eu quero ter muito a fé dos evangélicos, eu quero ficar na minha religião. Pode falar que você veio da católica, não tem problema, gente, porque assim como eu também e várias outras pessoas, né? Então a gente... Isso, eu vim da Igreja Católica, exatamente, e o meu esposo é da Igreja Católica, né? E a gente tem um convívio bem harmônico em relação a isso. Mas eu dizia para ele, eu quero ter a fé dos evangélicos, eu quero ter a fé dos evangélicos, até que a graça irresistível, né? Eu participei de um grupo familiar, que na nossa igreja é grupo familiar, na casa de uma amiga, e no primeiro dia, incrivelmente, né? Deus falou comigo. Só que eu tive vergonha, né? Tinha que levantar a mão e tal, né? Aquela coisa toda. Eu disse, eu não vou levantar a mão no primeiro dia que Deus falou comigo, porque eu acabei de chegar e eu não sou doida de fazer um negócio desse. Só que naquele primeiro, eu estava tão sedenta de Deus que Ele falou comigo no primeiro dia. E aí, por vergonha, não fiz. No segundo encontro, na outra semana, eu já me rendi aos pés do Senhor e comecei a frequentar a igreja.
passado um tempo, né, eu via que todo mundo trabalhava na igreja, fazia alguma coisa, e aí o serviço, aquilo foi me incomodando, eu queria servir. Aí meu Deus, por que eu sou a única pessoa inútil no banco da igreja, né, e eu quero entregar um papel, eu quero entregar uma água, eu quero fazer alguma coisa. E eu orei por muitos anos para não ser inútil no reino, né, eu queria realmente contribuir com o reino. E aí Deus me colocou no ministério, né? No Ministério de Comunicação. E aí Vocês se conheceram ali também? um tempo depois, sim, eu entrei bem antes. Ah, tá. Né? Aí fiquei fazendo trabalhos no musical da igreja, que nós temos um musical muito grande. E aí fui desenvolvendo as minhas habilidades de comunicação de fora dentro da igreja, aquela coisa toda. Aí o ministério foi se organizando, foi crescendo. Eu sou uma das primeiras lá, né? Já estou bem velhinha no ministério. Experiente. E aí chegou um determinado momento que eu recebi o convite do nosso pastor, né? Enfrentamos a pandemia aí com a comunicação bem integrada e efetiva. Recebi o convite, mas não queria de jeito nenhum, né? Eu conto sempre para as meninas que eu fugia de uma irmã que pegava no meu braço e ela dizia assim: você vai cumprir quando o seu propósito? Olha. Por que você fugia? Eu fugia porque ao mesmo tempo que eu não queria ser inútil no reino, eu não queria compromisso. Uhum. Eu queria servir, mas do meu jeito. Uhum. Né? E Deus queria que eu servisse do jeito dele. Sim. Né? O propósito que Deus tinha para minha vida era que eu servisse, né, da maneira que Ele queria que eu servisse, fazendo as coisas que Ele ia mostrar para mim. E muitas vezes a gente luta com Deus, né, gente? Luta. E o que aconteceu foi uma luta diária com Deus. E também pelo fato do meu marido ser católico, eu tinha e tenho um respeito muito grande, sei o meu papel como mulher na família, né, que ele é o cabeça da minha casa, né, ele é o cabeça da minha vida. Então eu tinha muito receio de extrapolar, de estar efetivamente na igreja e estar descumprindo o compromisso primordial que eu tinha com ele, apesar de ele sempre me apoiar em tudo. Bom, mas eu tinha essa dosagem. Sim. Mas, enfim, aí vocês descobriram, assim, claro, que a duras penas, choros e etc., não brigar com Deus, mas às vezes ser relutante com a direção que Deus estava dando, mas hoje vocês se sentem totalmente no centro da vontade de Deus, né? Na direção que Ele tem dado, na direção É muito doloroso cumprir o propósito de Deus. Não é nada assim, ai, que glamour, meu Deus falou comigo, ai, vai ser lindo, maravilhoso. Porque foi uma obediência. Em algumas vezes, é difícil falar isso aqui para vocês, mas em algumas vezes eu me vi dentro do carro dizendo: Jesus, eu não quero entrar. Eu não quero fazer isso. Não é isso, não foi isso que eu planejei. E mesmo porque eu estava saindo da área de comunicação. Sim, né? Eu já estava largando, né? Já tinha outros projetos de vida. Eu sempre gostei de moda, maquiagem e tudo mais. Eu estava me profissionalizando maquiadora. Né? E eu já estava assim, uns 3 anos no ramo da maquiagem, bem profissional mesmo, né? Já estava pensando em montar estúdio, tudo. Aí Deus falou: entrega, Raquel, entrega tudo isso, porque eu tenho algo melhor para você. Foi isso mesmo. Né? E para quem tem dúvida efetiva de cumprir o propósito do Senhor, eu quero dizer que apesar de sofrido, quando Ele efetiva esse propósito na sua vida, Ele tira isso do seu coração sem sofrimento. Amém. Porque a vida que eu levava na maquiagem e a doação que eu tinha de entrega mesmo para aquele novo momento da minha vida, ele era total. Né? E eu dormi apaixonada pela maquiagem e amanheci com o coração vazio. Eu me desinteressei de uma maneira tal que nem no Instagram eu olhava coisas de maquiagem. E aí você vê, né? Deus opera de uma forma tão tremenda, né? Mas tem que ter a nossa obediência, né? Tem que ter o nosso sim e a nossa verdadeira entrega. Não é entregar e depois pegar o controle de volta. Exatamente, porque Deus, Ele não é invasivo. Sim. Né? Ele está te chamando, Ele está te orientando, Ele está te mostrando: faça isso. Amém. Esse é o caminho. Que lindo testemunho, né? Então você, mulher que nos assiste, você que está aqui no programa Mulher 360, e o nosso intuito é trazer sempre esses testemunhos lindos de vida com Deus, de alinhamento de propósito dentro da palavra do Senhor e dentro de tudo que o Senhor tem para nós, porque nós somos as filhas amadas do Pai, nós somos desejadas, nós somos as meninas dos olhos de Deus, né? E que bom. Lindo, né? Muito obrigada,
obrigada, meninas, pela visita de vocês. Pra gente é um privilégio mesmo, né? E uma alegria ter vocês conosco, né? E que bom. E olha, vocês estão vendo aqui na mesa, né, gente? Isso aqui elas trouxeram de lá da igreja. Queria que vocês falassem um pouquinho também. Quando a gente instituiu o projeto da Igreja da Amazônia, né, a Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, nós colocamos alguns produtos à disposição dos membros para que eles pudessem, né, sentir orgulho de estar naquela igreja, de uma igreja missionária que vive fielmente a palavra de Deus. E aí nós trouxemos para presentear você o nosso bloquinho com a nossa cruz aqui estilizada, né, e uma eco bag, né, porque somos da Amazônia, também priorizamos a natureza. E aí temos uma eco bag que também tem a nossa, Vamos abrir nosso ela, símbolo. Você também deve estar querendo ver, né, gente? Tem a nossa marca, a nossa igreja. A nossa marca tem um símbolo muito interessante, né? Tudo aqui nessa cruz, ela tem uma simbologia, né? Nós trabalhamos aqui o crescimento do reino, uma Bíblia, né? Uma folhagem de uma Bíblia, também o balançar dos nossos rios. Então, tudo isso está escrito aqui, descrito, na verdade, na nossa simbologia. As nossas cores prioritárias são o bordô, que representa o sangue, e o verde musgo, que representa a própria IPB e a própria Amazônia. Sim, então, nós fizemos essa mesclagem, né? E nessa ecobag está toda no verde musgo. Que lindo, gente, parabéns, viu? Nossa, muito lindo, e eu acho que a tendência é crescer ainda mais, são de 10 mil membros, 20 mil membros, Amém. E que mais e mais pessoas conheçam, né, a Jesus, que se rendam mesmo ao nosso único e suficiente Senhor e Salvador. É isso, e cada vez a palavra, né, do Senhor possa ser propagada, levada para mais e mais pessoas, que vocês sejam sempre essa semente. Amém. Amém. Você também. Muito obrigada. Aqui. Amém. Estamos aqui, né, para servir o reino. Seja aqui, seja na Amazônia, em qualquer lugar que Deus nos colocar, né? Amém. E nós estamos também sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Dani. Muito bom ser recebida por você aqui. Nós fomos muito bem recebidos por todos. E que vocês também tenham muito sucesso nessa missão, porque vocês daqui, nós em Manaus e nossos irmãos espalhados no Brasil todo, as nossas irmãs que têm seus ministérios no Brasil todo, estão na mesma missão, que é levar o amor de Jesus, a palavra de Deus, a verdadeira vida para todas as pessoas, até os confins da terra. E se eu pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres Com certeza, maravilhosas por favor. que estão aqui nos assistindo, não demore tanto para cumprir o propósito do Senhor, né? Você dar o não para o Senhor é muito doloroso, né? E você atrasa os planos de Deus para a sua vida, né? Se você dá logo o sim, enfrenta com coragem, né? Vai ser doloroso também? Vai ser. Mas a paz que vai dar, a satisfação de trabalhar para o reino, de contribuir, do privilégio de ter sido escolhida por Deus, porque quantas pessoas poderiam estar no seu lugar, né? Gostariam, né? E gostariam de estar no seu lugar, mas por que Deus me quis? Né? Por que Ele quis a minha vida? Então, se eu pudesse deixar a mensagem aqui, não demore para dar o sim para o Senhor. Escolher as coisas de Deus é sempre melhor que escolher as nossas, né? Ele sempre vai ter razão, então é mais legal e o reino vai crescer quando você disser o sim. É claro que Deus não depende da gente, né? Não depende da gente. O reino vai crescer com você ou sem você. Mas que privilégio contribuir com o reino. Amém. Que lindas. Obrigada mesmo Nada. mais uma vez. Foi um prazer e uma honra estar com vocês e aprender também mais. Estamos juntas. Amém. Por Você ele. vai lá visitar a gente em breve. Vou sim. Vamos fazer o programa Vamos Mulher esperar. 360 por lá. É isso mesmo. De qualquer forma, estaremos em sintonia. Já temos muitas pautas aí também para o Isso. programa em breve para você. Obrigada, meninas. Nada, querida. Beijo.